os olhos, de repente, aquietar o coração e ouvir o Evangelho de hoje que nos diz: a caridade material e a caridade moral. Amais, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Nesse Evangelho a gente viu que a caridade é a prática de dar e cuidar com benevolência, com consideração para com os outros, mostrando compaixão com o concorrente no estado do ser. Essa qualidade de amor, chamada caridade, quando expressada, traz alegria tanto para quem dá, tanto para quem recebe. Aprendendo-se também a importância da empatia do interior, do eu em relação aos outros. Caridade é o ato de atuar através dos atos externos com amor sem pensar em receber algo em retorno, sendo mera bondade. É a pura alegria de dar, que inclui muito mais do que coisas materiais. Esse dar, vindo do coração, pode ter muitas faces, tais como compartilhar um sorriso caloroso com um estranho, um abraço encorajador a um amigo ou um membro familiar, uma palavra gentil. Caridade é uma das virtudes mais nobres. É ela também a mais difícil de ser colocada em prática. As pessoas que praticam a caridade fazem as coisas boas em benefícios aos outros, vinda de um desejo interno que é benevolente e generoso. À medida que a vontade pessoal humana é transformada em vontade, isso é amar. Isso dá à pessoa um sentido maior do entendimento do que significa amor em ação. A mais rica de todas as pessoas é aquela que compartilha a si mesmo, pois a verdadeira riqueza de uma pessoa é a medida em sua habilidade de compartilhar. A caridade individual é amada por todos os seus amigos, que são premiados de forma elevada. Ganhamos mais força espiritual concedendo generosidade e bondade para os outros. Ganhamos mais beleza, pureza e verdade em nossas vidas e adquirimos grandes tesouros do Espírito. A caridade instila simpatia, consideração e compreensão. Ela enobrece o espírito humano e expande o coração. E é muito útil para o progresso espiritual e na sua evolução para uma consciência mais elevada. Assim, vamos pedir nessa noite que Jesus nos auxilie nessa bela jornada e nos auxilie nessa caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E hoje, para falar um pouquinho sobre sem caridade não. Fora da caridade não há salvação, a nossa amiga Sandra Rosa. Vamos colocar na tela. Boa noite. Boa noite. Hoje somos menos pessoas. E então vamos fazer até uma coisa mais participativa. O que quer dizer salvação? Ser salvo. Ou a pessoa faz o bem ou ela não é salva, né? Então está ferrado, né? Está ferrado porque a maioria de nós fica buscando uma forma de fazer o bem. Até nós estávamos conversando um pouco sobre isso lá na Casa Espírita, né?
e às vezes chegam para nós jovens, numa busca desenfreada de fazer a diferença na vida dos outros. Porque eu sei que eu tenho uma missão. Às vezes as pessoas chegam, né? E vem naquela ansiedade, naquela busca, naquela depressão de fazer a diferença na vida do outro. Por que que a gente sente isso? Primeiro porque já é natural na gente de buscar melhorar-se. Naturalmente a gente quer melhorar. Só que para a gente fazer a diferença na vida do outro, a gente tem que estar, muitas vezes, melhor com a gente mesmo, né? Ali naquela imagem ali, primeira, então nós temos, né, eu deixo isso para lá. Nós temos então Jesus, né? Jesus, ele era a personificação do bem, do amor, da tranquilidade, e onde quer que ele estivesse, ele estava pronto para se predispor. E é essa a proposta, então, da doutrina espírita. Não no sentido de a gente ficar, porque a maioria das pessoas acham que fazer caridade é distribuir comida, é distribuir sopa, é distribuir roupa. É também. Mas existe um outro sentido disso, além de quando a gente ver, quando a gente enxergar uma situação que a gente possa fazer a diferença, tem a caridade exercida no dia a dia, que era o que mais ou menos a nossa amiga estava lendo ali, né? E essa história de salvação, a gente vai ver mais lá na frente uma psicografia. Vocês gostam de psicografia? A gente vai ver uma psicografia falando sobre a caridade. Só para deixar vocês curiosos sobre a psicografia. A maioria das pessoas querem ver uma psicografia, né? Então, tem que apontar para lá. Eu quero apontar para cá. Jesus, ele aceitou a denominação dele de mestre. Porque era isso que ele dizia que ele veio para ser. Um mestre. Aquele que estando junto ensina. E para quem me ouve mais vezes sabe que eu falo da minha avó, a minha melhor mestra. A minha avó era analfabeta, não sabia a diferença do dinheiro, podia enganar ela com dinheiro, que ela não sabia. Ela morava com a gente e eu dividia a cama com ela. Como a gente era uma situação financeira difícil, não tínhamos quartos para todos e eu dividia a cama junto com a avó. Uma cama de casal, e eu adorava quando era frio, que eu me esquentava nela. Mas adolescente e jovem não gosta de dormir com a avó. Só que nos dias de frio era uma delícia. E quando eu chegava gelada, tarde da noite, que eu me aninhava nela, ela gritava, ui, sai daí sua sapa. Que eu chegava gelada para me aninhar nela. Antes de dormir, todas as noites, gente, meia hora de reza ela fazia. Meia hora no mínimo, né? Ela rezava todas as rezas. Pensa, o meu tio, uma época, era batista, um outro tio era adventista e um outro da congregação cristã e a minha mãe católica. Cada vez que um ia para a igreja, ela pedia para passar lá para levar ela, porque era o passeio que ela fazia. Então, de manhã ou de noite, ela fazia todas as rezas que ela havia aprendido nesses lugares que ela ia. E ela rezava para mim, para os meus irmãos, para os meus tios, para as pessoas que ela conhecia, e ela botava o nome de todo mundo. Imagina uma adolescente, uma jovem, escutando. Tinha dias que eu não ficava muito feliz, mas eu dormia escutando ela rezar. E de manhã acordava com ela rezando. Na época eu não entendia, mas ela estava me ensinando fazendo. Porque a gente não manda uma pessoa rezar, a gente reza. E o outro aprende vendo. A minha avó era um exercício diário e constante, Ela não dizia assim, ó, vem rezar comigo, não. Ela rezava e eu ficava escutando.
escutando. E a gente sentia-se amparado pela reza dela. Então, o mestre no caminho da gente é aquele que vive e faz, e a gente aprende estando junto. E foi isso que Jesus veio fazer estando junto, então. E ele tinha também como missão a missão de esclarecimento. O tempo todo ele vinha esclarecendo quem nós éramos. Nós somos seres imortais. O meu reino não é desse mundo. E depois ainda, depois do terceiro dia, em que ele voltou em espírito, mostrando que existe vida após a morte, e conforme a nossa ação aqui na Terra, nós estaremos salvos ou perdidos? Já que o tema é salvação? Não, nós estaremos num estado melhor ou não muito bom. Não existe uma salvação, é isso que eu quero lá mais na frente. Mas os termos da época, na hora de escrever o Evangelho, coloca como salvação. Só que nós temos uma salvação diária, e é isso que eu vou colocar mais na frente. E além disso, Jesus ele dava assistência e amparo. Ele dava assistência, que é o que a Casa Espírita faz, e o que nós nos predispomos a fazer quando nos envolvemos num ato caridoso. E amparava, dava o amparo amigo, o amparo companheiro, o estar junto, assim era Jesus. Guia e modelo da humanidade. Agora, nós, nesses dias de muitas tristezas, de muitas buscas desses jovens nossas voltando, em que a maioria de nós sente essa busca, sente um vazio existencial, sente numa busca constante de ser feliz, Jesus nos convida sempre, vinde até mim, né? E ele fazia isso com todas as pessoas. A recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados. E nesse período de incertezas, de inseguranças, um caminho de paz e renovação. Era isso que ele nos dava. Esse papel nosso, será que nós podemos passar esse caminho para as pessoas? Um caminho de paz, um caminho de renovação? Será que nós podemos trabalhar nesse sentido? Vamos mais para frente ver mais Para cá. Para cá. Então Jesus revela que somos imortais, confirma as leis de Deus, aquelas leis mosaicas, ele não veio mudá-la, porém mostra a misericórdia de Deus em todas as coisas. Portanto, se Deus é misericordioso, nós não vamos estar eternamente perdidos se não fizermos o bem. É uma coisa da salvação que eu quero falar. Coloca a prática da lei de amor no seu sentido mais elevado. Fazer ao outro o que queremos que os outros nos façam. Vamos lá. Quer que eu mude aqui? Mais uma vez só. Agora vai. Agora, deixa eu dar uma paradinha aqui, que eu vou falar um mais sobre essa coisa de ficar ali, me desconcentra muitas vezes. Eu estava trabalhando lá na loja, quando de repente chega um representante comercial com seu filho de 4 anos a tiracolo. Senta aqui, falou ele para a criança, senta aqui. Isso eu já conto, já faz alguns anos que aconteceu, mas para ilustrar. A senhora me desculpa, mas eu tive que trazer ele porque eu não tinha com quem deixá-lo. A minha esposa ganhou neném, está de poucos meses o neném, e ele é muito levado. E eu não tenho com quem deixá-lo. Aí eu pensei e perguntei para ele assim, a sua família não mora perto? Não, não mora. Não. E você mora em casa? Só para questionar, para conversar um pouquinho. Não, eu moro em apartamento.
e ele é muito peralta, e aí minha esposa não tem como olhar, eu tive que trazê-lo. Não, tudo bem. E começamos a brincar, e a conversar, e a tratar do assunto que era para tratar. Mas eu fiquei pensando. Tem uma jovem lá na casa espírita, e até ela compartilhou, e não sei se vocês já viram, que o futuro deveria ser locais para idosos, junto com crianças, e melhor ainda, junto com cachorros. Não é verdade? Não existe esse lugar já em apartamentos, em edifícios? Não tem idosos, cachorros e crianças? Por que não dá certo? Eu vi também um documentário, isso acho que foi mas se vocês colocarem no YouTube, professor da aula de graças. Vocês já viram um professor que botou na praça, num banco assim, lá numa pracinha, as mesinhas, uma plaquinha assim, dou aula de graça. E ele começou a dar aula de graça ali na praça, ele era professor de física. E começaram a chegar alunos. Aí um outro professor passou ali e viu aquela plaquinha e colocou uma plaquinha dele também. Dou aula de graças aí de outra disciplina. Pois esse rapaz, esse jovem com o filho, ele mora em edifícios que tem idosos, que tem pessoas que não produzem, que não trabalham, que estão muitas vezes em casa ociosas, e tem cachorros. Basta alguém botar uma plaquinha, cuida de crianças. Brincadeiras à parte, mas eu posso ficar com seu filho, porque ainda na semana passada veio um jovem, esposo e pai, e que eles estão morando em Itajaí faz 2 anos, e que ele e a esposa estão em cima da criança cuidando, porque ela tem problemas respiratórios. E essa parte respiratória geralmente é daqui para cima, é problema muitas vezes vinculado à harmonia familiar, em que eles não conseguem sair à noite porque não tem quem cuide das crianças. E eles moram num bloco, assim, em 2 prédios que tem mais ou menos uns 80 moradores. Mas não tem ninguém que fique 1 hora, 2 horas, que conheça eles, que fale com eles para que vocês possam ir no cinema, para que vocês possam ir dançar. Não existe. Interessante que a oportunidade do trabalho, ela se apresenta constante na nossa frente, mas a gente fica esperando um dia que a gente vai montar um orfanato, o dia em que a gente vai montar uma creche, o dia em que a gente vai fazer um trabalho voluntário. O trabalho se apresenta constantemente em nossas vidas. E eu falo isso porque eu visualizo muito bem isso. Quando eu vim morar em Itajaí, eu tinha 16 anos. Eu casei novinha, gente, novinha. Imagine com 16 anos, isso há 40 anos atrás. E eu vim morar em Itajaí, distante da minha família, e naquela época nem telefone, assim, que nem a gente tem hoje, podia, na época a gente tinha. Tinha que ir lá marcar um horário para ligar, porque a minha família não tinha telefone. E eu fui adotada, literalmente, pela vizinha, que morava na mesma rua que eu. Ela, quando me viu casadinha de nova, ela já me adotou como filha. Gente, ela fazia uma sopinha, ela levava um pouquinho para mim. Ela fazia alguma coisa, ela dividia comigo. Eu me senti tão amparada por ela. Quando eu engravidei, ela não me deixou lavar as roupas da bebê por 1 mês. Ela ia lá correndo lavar. E quando eu precisava voltar a trabalhar, na época a situação financeira difícil, ela disse, deixa o bebê comigo. Gente, isso não existe. 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 Ela ficava, a minha bebê não incomodava nada. Não me incomodava. Tem bebês que até sentem um pouco, choram, mas ela não incomodava. E naquela época não tinha assim tanta vaga, tanta disposição de escolas como tem hoje. E como é importante um olhar, um perceber, um estar. Que era isso que Jesus era. Jesus, ele percebia, ele estava. E quando ele estava, ele estava. Tem uma moça, até o palestrante Luiz Alberto, ele dá palestra lá na nossa casa espírita, ele estava contando nessa segunda-feira. Uma moça que trabalha de escoteiro, ela é voluntária de escoteiro, né? E ela
saiu do supermercado, de onde que ela estava, e chegou na rua, deu com uma menina vendendo balas. Uma criança. O que é que a gente geralmente faz? Compra bala ou nem, não compra. Pois ela foi lá, comprou a bala e quis saber da criança por que ela estava ali vendendo balas. A maioria não quer nem saber, né? Mas ela quis saber por que a criança estava ali vendendo balas ali. Aí a menina contou que ela estava vendendo balas para ajudar, para poder juntar dinheiro para a mãe que está com câncer. Mas que a mãe estava logo ali. Aí ela disse, não, então me leve até sua mãe. E chegando lá, a mãe estava ali perto e a mãe está bem doente mesmo. Essa mulher moveu céus e terra para ajudar esse pessoal, gente. Sabe o que é quando você chega na coisa e percebe que está na hora de você fazer alguma coisa? Gente, hoje nós temos grupos de WhatsApp, nós temos Facebook. Então o Luiz Alberto, que é palestrante, que é amigo e conhecido dela, também tem os relacionamentos dele, tem os relacionamentos dos amigos deles. Em pouco tempo eles estavam ajudando, porque a conjuntura toda da família, como eu não estou, até amanhã vai ser feita uma visita lá pela gente aqui da Casa Espírita, para também acompanhar o caso. Mas a gente pode, de repente, fazer a diferença quando você enxerga, quando você percebe a diferença que você pode fazer na vida do outro, estando junto. Então, Jesus, ele cura cegos e cura aleijados. Nós não conseguimos curar, infelizmente não conseguimos curar câncer. Alguns curam, alguns que a gente conhece, um caso ou outro que cura, mas a maioria de nós não consegue. Libertam os sofredores de processos obsessivos. Isso nós podemos fazer, sabia? Isso nós podemos fazer. Se estudarmos. Se nós estudarmos, nós podemos fazer. Jesus dizia assim, ó, vós sois deuses, tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha que saia daqui, vá para ali, e ela lhe obedecerá. Só que a gente, para poder fazer certas coisas, a gente tem que entender como se faz. Eu consigo mover montanhas. Vocês não conseguem mover montanhas? Conseguimos, gente. É só ter um trator. É só ter um trator. Jesus, que já entendia dessa distância, sabia que fé não é se ajoelhar, ficar rezando, montanha, saia daqui, vá para lá. Não. Fé quer dizer determinação, força, determinação, estudo. Fé é uma certeza. Eu tenho certeza que eu consigo mover montanhas. Mas não é pensando assim, tá? Não. É fazendo, é indo atrás. Eu consigo andar 60 quilômetros. Já falei aqui. Que eu já andei 60 quilômetros. Daqui lá na Madre Paulina. Acompanhando a minha comadre, que é católica, e pediu para que eu acompanhasse na caminhada. Nós conseguimos andar daqui aonde nós quisermos. Só que a gente vai caminhando já de primeira? Não, nós temos que fazer exercícios. De repente, sair andando 60 quilômetros, depois no outro dia você não anda mais. Mas se você andar sempre, 2 quilômetros, 3, 5, daqui a pouco você está andando, pedalando. Você consegue pedalar quantos quilômetros, gente? Mas não pode pedalar de primeira. Tem que pedalar devagarinho, alguns quilômetros, até que você consiga uma grande distância. Isso é determinação, exercício constante. Essa libertação dos processos obsessivos em que a gente pode fazer é um estudo que é feito na Casa Espírita, em que você vai aprender como falar com os espíritos. Jesus, ele estava assim que nem eu falando para muita gente, quando de repente chegou lá um senhor gritando, mestre, mestre, cura meu filho que ele está possesso. Eu já estive lá fora falando com seus discípulos e eles disseram que nada podiam fazer. Jesus botou a mão na cintura, brincadeira, olhou bem bravo lá para trás e disse assim, sabeis que tudo o que eu faço vós podeis fazer.
que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha que saia dali e vá para lá, e ela lhe obedeceria. Terminando de passar uma raspadela nos seus discípulos, porque eles não curaram, se virou para a criança e ordenou mentalmente, não precisou nem falar, que o espírito se afastasse. Nós podemos fazer isso. Mas na hora que o espírito baixa, que alguém fica assim, em possesso, a maioria de nós consegue fazer? Garca! Fica com medo? Não sei o que eu faço. Porque é uma mecânica, é um processo que precisa ser estudado. Precisa sim. Precisa ser praticado, estudado e precisa de muita reforma íntima, porque o espírito que está numa pessoa, ele conhece o estado vibracional e moral de quem o está doutrinando. Portanto, passar numa corrente do sal, jogar água benta e crucifixo, não é isso que expulsa o espírito. Que, aliás, a gente não expulsa, a gente doutrina. Na casa espírita, a gente conversa. Em qualquer lugar que um espírito se manifeste, querendo dominar uma pessoa, a gente vai conversar com o espírito. E ele vai sentir na alma de quem está conversando com ele, se tem autoridade moral ou não para ter aquela conversa com ele. Porque espírito lê pensamentos e sentimentos. E é isso que a gente estuda na casa espírita. Que para a gente ser um doutrinador de mesa apométrica, de mesa mediúnica, o doutrinador tem que passar por uma reforma moral. Um processo de mudança. E isso exige disciplina, estudo, trabalho. E tudo é assim na nossa vida. Tudo é assim. Em tudo que você quiser ser bom, tudo que você quiser realizar, você tem que fazer. Estudar, ter disciplina, determinação, e você faz bem feito aquilo que você se determinar. Então nós podemos. E Jesus, ele tolera a agressividade humana. Ele entende, ele compreende. Gente, Pedro era um brucutu, o apóstolo Pedro. Qualquer coisa ele já ficava áspero, brigão. Ele no começo, em toda a trajetória de Jesus, ele era uma pessoa grotesca. Jesus entendia daquela coisa assim ainda grosseirona dele. Ele sabia que ele dentro tinha um diamante bruto. Que Pedro, na hora certa, ele despertaria. Na hora certa, aquele diamante bruto iria brilhar. Então tem horas que você olha para alguém e diz assim, nossa, que pessoa mais grossa. Nossa, que pessoa mais bruta. Jesus, ele entendia no âmago do ser, no íntimo do ser, aquilo que a gente pode vir a ser. Aquilo que existe dentro de nós, cada um de nós, aquela pessoa que você pensa assim, não, esse não tem jeito. Para Jesus tem jeito. Só que muitas vezes não é só numa encarnação, gente. A gente quer que nossos filhos, maridos e esposas, netos se tornem santos do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? A gente deseja que a gente se torne santo de uma hora para outra. E esse processo da reforma moral que eu falo no estudo da mediunidade, também é uma coisa que demanda tempo. E os espíritos que acompanham a gente, eles ficam muitas vezes nos observando o nosso esforço em nos melhorarmos. Então, ninguém fica santo de uma hora para outra. Mas esse exercício de moderar-se, porque tem pessoas que dizem assim, ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim mesmo, né? Pedro fazia as coisas, mas depois se arrependia, e muitas pessoas se arrependem. Mesmo falando assim, não reconhecendo, lá no fundo se arrepende, porque nós trazemos em nós, na nossa consciência, plantadas as leis divinas, as leis naturais. E a gente sabe quando que a gente passa dos limites. Só que tem pessoas que não querem admitir por orgulho, muitas vezes que erraram. Mas com o tempo a gente vai vendo que a gente tem que perder esse orgulho. Porque quanto mais você bater de frente e ir contra a lei de amor e caridade, mais a gente sofre.
E esse sofrimento é que faz com que a gente fique num verdadeiro inferno. Então, quando a gente faz um mal para alguém, quando a gente não é caridoso, quando a gente não percebe que pode fazer a diferença para o outro, a gente se coloca num estado de inferno. Inferno. Quando você começa a fazer o bem, a motivar as pessoas a fazer o bem e a sair da sua concha, você entra no céu. E você será salvo. De repente, quando você começa a exercitar o amor, a vibração, o direcionamento do pensamento para o bem e para o outro, você se alivia e você entra num estado de céu, que é o céu do salvamento. Então, dentro da caridade, a gente entra num estado de céu, de amor, de paz vibracional que nos arremete a um céu íntimo. Esse é o estado de salvação, então. Agora vem a psicografia. Essa foi uma carta psicografada que fala Instrução dos Espíritos. Depois no final eu digo de onde que saiu. Meus filhos, não sei onde eu não atrapalhar para ficar aqui. Aqui eu acho que eu não atrapalho. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Então, na terra mesmo, a gente já pode estar no céu. No céu, porque os que a houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Não é que o Senhor vai ficar lá esperando para julgar, mas é que a gente vai estar num estado vibracional melhor, né? Essa divisa é o facho celeste. Vou colocar aqui. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Jesus não vai ficar dizendo assim, tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda, né, gente? A linguagem figurada da época, por isso que ele se reporta dessa forma. Mas é que a gente vai estar num estado vibratorial que vai nos distinguir daqueles que não estão na mesma faixa vibratória. Reconhecê-los eis pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Gente, a vibração de quem está fazendo bem é tão boa que você nem sente dor nem cansaço físico. A disposição de trabalhar, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Agora vocês já vão saber na próxima onde que vai estar. Essa carta aqui é de Paulo Apóstolo, tá? Então essa psicografia é uma psicografia de Paulo em 1860. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiquemos o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é somente os que a possuem hajam de ser salvos.
é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus sem embargo da seita a que pertença. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Onde que está escrito essa psicografia? Alguém sabe dizer? No Evangelho, segundo a doutrina espírita, no capítulo 15. Aliás, tem várias psicografias no Evangelho, em que os espíritos se comunicam e atestam sobre isso. Então, o tempo todo está mostrando que quanto mais nós olharmos para o outro, o quanto mais nós despertarmos para fazer diferente, gente. E fazer diferente precisa ser ajudando, assim, saindo fazer a caridade. Atender bem no trabalho. Gente, atender bem no trabalho. Quem daqui não gosta de ser bem atendido quando for a algum lugar? Ter um olhar que olha, fazer um atendimento fraterno, na hora que está fazendo o atendimento fraterno, se colocar no lugar do outro com a vontade imensa de ajudar, só aquilo dali já ajuda a pessoa. E o atendimento fraterno na casa espírita, a pessoa está aqui pronta para o encaminhamento. Mas o que é um atendimento fraterno? É você escutar o outro. Teve agora, há pouco tempo, uma jornada espírita promovida pela Federação Espírita Catarinense, da URI, daqui da região em Balneário Camboriú. E o Marlon, ele é responsável pelo Departamento de Estudos Doutrinários, principalmente na parte de atendimento fraterno. Ele é psicólogo. E ele falou o seguinte, ele é psicólogo com o treinamento que ele fez para perceber, para estar atento aos sinais da pessoa em vias de suicidar-se. Porém, ele mora num condomínio, em apartamentos, em que tem várias pessoas. E ele, fazendo tudo aqueles cursos, aquelas coisas, ele disse que tinha uma vizinha chata. Uma vizinha que andava com um cachorrinho para lá e para cá, chata. Ele já pensava assim quando havia. Às vezes se demorava no carro para não cruzar com ela no mesmo elevador. Vejam, isso há algum tempo atrás, ele estava contando. E ele começou a trabalhar isso dentro dele, porque ele espírita, pensava assim. E quantos de nós pensamos assim? Trabalhar esses sentimentos dentro da gente. Pois bem, ele só se atentou mesmo, assim, de fato mesmo, porque a senhora se suicidou. Ele teve que repensar toda a vida dele. Ele teve que mudar, porque ele não conseguiu mais viver com o peso de não ter feito nada. Quantos de nós sabemos? Já sabemos e não fazemos nada. Quantos de nós estamos perto de pessoas que bastaria emprestássemos os ouvidos? No dia a dia da gente, não precisa de grandes arroubos, de levantar, fazer campanha, não. É parar para escutar mais dentro de casa. Tem pessoas que não se falam dentro de casa, que não escutam o outro, que estão em casas separados, juntos, porém sozinhos. Tem um trabalhador nosso lá da casa, em que ele chegou se abrindo assim, com os olhos cheios de água. E ele falando assim, já é a terceira vez que a minha esposa troca os sofás da sala. A sala que ninguém senta, aquela sala que é só de visita. Ela trabalha, não tem tempo, mas a proposta dela é trocar o sofá para ficar na moda. Então, desde que eles casaram, que já faz bastante tempo que ele já é um senhor, já é a terceira vez que ela troca os sofás de uma sala que ninguém senta.
E muitas vezes nós estamos envolvidos nessa coisa do ir, do fazer, de coisa, e a gente não percebe no dia a dia o olhar triste que um filho chega em casa, ou de um marido, ou a atenção de uma esposa. Estamos muito mais prontos para ver o cachorro triste do que a pessoa triste. É bom que a gente veja tudo, que a gente veja o cachorro, que a gente veja a pessoa, que a gente sinta, que a gente tenha olhos de ver. Porque em qualquer lugar você pode fazer a diferença. E fazer a diferença, gente, é no ônibus. Essa mesma moça que eu estava atendendo, que ela tinha arroubos de mudar, de fazer a diferença, que ela estava em depressão porque ela queria fazer a diferença na vida dos outros. Começando a conversar com ela, ela tinha brigado fazia 15 dias com o motorista do ônibus. E eu comecei a falar para ela, disse assim, ó, a gente faz o bem no dia a dia, não precisa a gente ter uma ação ou uma movimentação. Basta você ir dentro do ônibus abençoando as pessoas. Ela olhou para mim, como é que tu sabe? Como se eu fosse uma vidente. Eu não sou. Como é que tu sabe? Do quê? Não, é que eu briguei com o motorista. Eu disse, pois bem, dentro do ônibus é local de exercitarmos a caridade. Olhar pela nuca da pessoa, gente, não precisa olhar de frente, mas olhar pela nuca da pessoa, direcionando o pensamento e desejando tudo de bom para ela. Que ela seja feliz, que Jesus a abençoe, porque nos trabalhos de oração, de vibração que a gente faz na casa, naqueles papeizinhos que vocês colocam os nomes lá, a gente pega os nomes e direciona o pensamento, amor, paz, alegria, felicidade, harmonia, pede para que os Espíritos os orientem. É isso que a gente faz. Quando a gente exercita esse pensamento para o outro, quem primeiro se beneficia, quem é? A gente entra num estado de céu, porque a nossa vibratoriedade, nós somos luzes, espíritos, e nós criamos um campo vibratório melhor. Melhor, você se protege. Espiritualmente você ganha proteção quando você emite pensamentos de bênçãos para o outro. Então você consegue ir mudando o seu padrão vibratório com pequenos exercícios. Às vezes eu faço esse exercício na nuca da pessoa e a pessoa se vira assim, ó, desconfiado, porque quando você foca um pensamento na nuca da pessoa, a pessoa já sente que alguém está olhando para ela. Agora imagina se eu estivesse mandando pensamentos ruins, ela sentiria também. Só que eu também estaria me ressentindo vibratoriamente em mim com os pensamentos ruins. Agora quando eu jogo um pensamento bom, que eu abençoo a pessoa, primeiro eu me melhoro e depois eu encharco a pessoa com boas vibrações. E aí, para finalizar então, Santo Agostinho fala, então, como fazer para a gente se melhorar. Como fazer para um meio mais prático, eficiente, para que a gente possa mudar. E ele diz, fazei como eu fazia quando estava na terra. Isso é uma psicografia que tem lá no Evangelho também. Na hora de dormir, antes de dormir, eu pesava minhas ações e via o que eu tinha feito de ruim, o que eu tinha feito de bom, e me esforçava por melhorar. Então é um exercício constante e diário. Mas que bom quando a gente já começa a fazer esse exercício, porque tem pessoas que passam por cima do outro e nem pensam, gente. A gente já se arrepende antes de dormir, começa lá, né? Ai meu Deus, mas hoje eu fiz tanta coisa errada. Não, eu não fiz, mas eu pensei. Eu já não devia pensar, né? Porque a gente não faz algumas coisas. Mas a gente pensa, né? E os espíritos estão vendo. E aí a gente se culpa. Não devia nem pensar mais isso. Porque o pensamento nos encharca também vibratoriamente. Então não é porque os espíritos estão vendo. Não é porque eu sei que alguém está vendo que eu vou me transformar. É porque naturalmente eu quero ser bom, melhorar. Então antes de dormir, fazer essa avaliação do dia. E no outro dia se esforçar para se melhorar. Ah, mas eu não consigo mudar, gente. Todo dia eu repito, não todo dia, mas quando eu vejo eu estou fazendo os mesmos erros novamente. Deus é um Pai amoroso, bondoso, e que nos dá todos os dias um presente. O presente, o agora.
Ele diz, vai lá, tenta de novo. Ai, mas eu não consigo, errei de novo. Vai lá, tenta de novo. Todos os dias, cada minuto que a gente ganha mais, é um novo presente de Deus na tentativa de a gente se melhorar para poder ser salvo. Entenderam onde está a salvação? Uma boa noite para todos nós. Essa aguinha mesmo. Eu falei sem microfone, né? Então, a Sandra falou sobre o papelzinho de pôr o nome das pessoas, emanar amor, paz, saúde. É esse papelzinho aqui. Todos vocês podem ter acesso ali na frente da mesa. Você preenche com o nome da pessoa, o endereço, a idade, o bairro, a cidade onde ela mora, os problemas que ela tem. É tipo uma apometria à distância. Você não é você que vai lá fazer a apometria, você vai lá e interferir na vida da pessoa. É posto ali, é feita a oração e a espiritualidade faz o que tem que fazer. Isso também é um ato de caridade, um ato de amor que a gente está fazendo pelas pessoas que a gente quer bem. Sendo assim, vamos fazer a oração final, que é a oração da caridade. Vamos fechar os olhos e nos preparar para o passe. Amigo, auxilia-me para que eu consiga te auxiliar. Não me relegues ao amanhã e nem me ignores a presença. O Senhor enviou-me ao teu encontro, para que eu te sirva de apoio na senda da evolução. Em teu caminho, no entanto, estou entregue à tua vontade. Hoje sou convite, ideia, sugestão. Amanhã, porém, se quiseres receber-me-á na contabilidade da vida, por passaporte e demanda aos reinos da luz. Emprega-me com bondade, para que os outros nos acolham com entendimento e simpatia. Protege-me contra a omissão. Conduza-me ao rumo daqueles que contam conosco, sem exigir que nos procurem. Ajuda-me a ouvir qualquer irmão em dificuldade, com paciência e compreensão, para que não falte a esperança em todos aqueles que nos requisite a companhia. Deixa que o perdão e a tolerância nos sigam de perto, a fim de que as nossas palavras não se percam no vazio. Agradece a moeda ou a migalha de recursos que o céu te envia às mãos para a nossa lavoura do bem. Mas não ouvides que a nossa tarefa será sempre constituída de parcelas do nosso amor. De ti depende a felicidade de prosseguirmos adiante, com a bênção de Deus. É uma psicografia de Emmanuel. Que assim nossa Mãe Maria nos ampare e proteja durante essa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, até o próximo encontro. Boa noite para vocês todos.